Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glorificado, adorado, bendito, exaltado. Aleluia. Ainda de pé, pega a sua Bíblia, por favor. Salmo 119. Salmo 119. Versos de 9 a 11. Quem achou, dá um glória aí, irmão. Diz a palavra do Senhor: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Diga amém. Você pode se sentar. Preste atenção no texto que acabamos de ler. Texto bastante conhecido. Quero a sua atenção. O salmista fala da única forma que podemos manter pura a nossa conduta. Não apenas para o jovem, mas para todos nós. A única forma, me escute, igreja, a única forma de mantermos pura a nossa conduta é nos expondo diuturnamente à palavra de Deus. O salmista fala de como devemos viver para não nos desviarmos da palavra. É buscando a Deus de todo o coração. Mas o salmista fala também da única maneira que temos, de forma muito clara, que deve existir uma estreita e profunda relação, escute, entre o nosso coração e a palavra de Deus. Se você compreende, diga amém. Diga assim: o meu coração e a palavra de Deus. Você concorda com isso? Abra em Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Verso 20, 21, 22 e 23. Diz a palavra: meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai, e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do seu pescoço, porque quando você andar, eles o guiarão. Quando você dormir, você vai sonhar com a palavra. Quando você dormir, o estarão protegendo. Assim que você acordar, falará com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Igreja, essa expressão, filho meu, guarde ou obedeça aos mandamentos de teu pai, e não deixes, não abandones a instrução de tua mãe, é uma instrução típica de um discurso de instrução no livro de Provérbios. A gente lê isso várias vezes. Isso nos fala de uma situação doméstica. Pai, mãe, seu filho precisa ter mais tempo dentro de casa com você, se expondo à palavra, do que na igreja. O sábio está a falar de uma situação doméstica. Quando um pai e uma mãe instrui, orienta, prepara o filho
para que viva consciente de que não é deste mundo, mas que precisa saber viver nele. Precisamos saber que os mandamentos do pai e as instruções da mãe, a que o livro do Provérbios faz menção, se refere sempre à sabedoria, isto é, a palavra de Deus. E o que esse texto diz sobre o que devemos fazer com a palavra de Deus em nossa vida, irmãos, é simplesmente maravilhoso. Crie seus filhos assim, criemos nossos filhos assim. O texto destaca a importância do cuidado com os nossos filhos, ensiná-los na palavra. Veja aí o verso 21 de Provérbios 6. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do seu pescoço. O que é que o sábio está ensinando? Amarrar a palavra de Deus junto ao coração e atar ao redor do pescoço significa deixá-la penetrar no mais profundo do nosso coração. Mas se essa exposição à palavra for apenas 30 minutos em um culto, a influência do YouTube, do TikTok, do Instagram será muito mais forte na vida dele e dela do que o que você acompanha ele e ela para meditar na palavra. E aí são adolescentes, jovens que chegam a uma vida adulta superficial. Já disse isso aqui. Pude ver isso dentro das faculdades. No primeiro semestre, vários se identificam como crente. No segundo semestre, já estava tomando todas. Instrua seus filhos incansavelmente na palavra. Você não mais estará aqui, eu não mais estarei aqui, e essas palavras irão ecoar, porque o Espírito de Deus vai falar com eles. Deixa ele escolher quando ele crescer, não. Não é isso que a Bíblia ensina, não. Quando ele crescer, ele escolhe. Isso é uma ideologia sua, uma filosofia sua, não é o que a Bíblia ensina. Não é o que a palavra ensina. Amarrar a palavra de Deus junto ao coração e atar ao redor do pescoço significa deixá-la penetrar no mais profundo do nosso coração, da nossa consciência, da nossa alma e de todo o nosso ser. Pergunta a teus filhos quais são as experiências que eles têm dentro da escola. Qual é o procedimento dos amiguinhos deles? Pergunta, conversa. Procura saber todo dia como foi o dia dele e dela na escola. Para você não tomar um susto de uma hora para outra. Tem todo tipo de gente, irmão. Tem ou não tem? E a perversão já começa muito cedo. Para tristeza nossa. Falo isso com muita tristeza. Que nossos filhos, cheios do Espírito de Deus, da palavra, resplandeçam como luz dentro das classes de aula. Naturalmente. Naturalmente. Então, amarrar a palavra de Deus junto ao coração, atar ao redor do pescoço. A figura é que o salmista, o sábio aqui está ensinando que eu e você, não é só eles não, eu e você precisamos deixar essa palavra penetrar no mais profundo do coração, da consciência, da alma e de todo o nosso ser. Foi o que o salmista disse que a gente leu: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus precisa penetrar o mais profundo do nosso ser. Para quê? Para nos dominar completamente. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Irmãos, os ouvidos irão escutar, os olhos irão ver aquilo que o coração mais desejar. E se a fonte da nossa vida, que é o nosso coração, ficar poluída, a infecção do pecado rápido vai se espalhar. E de uma hora para outra, os desejos secretos se transformam em pecados explícitos e em vergonha pública, porque não fez o que a Bíblia ensina, porque não investiu um tempo de qualidade na vida dos filhos, porque não procurou dia após dia saber como é que foi a escola, quais experiências teve,
o que aconteceu. E ensiná-los na palavra para que tenham um parâmetro do que é certo e errado, porque essa sociedade é pervertida. Estamos nela. Não será você estimulado aqui a fazer da igreja um gueto, de se prender aqui, deixa o mundo se explodir. Não. A natureza caída aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Paga o preço. A mãe de John Wesley, o que mais fez por ele foi orar. Orar, orar, orar. Deus pode usar qualquer um dos nossos filhos. E a minha oração nessa igreja é que Ele use a todos. A todos. Sobre o nosso coração, a palavra nos ensina que devemos evitar que o nosso coração seja fingido. Salmo 12, verso 2. A palavra diz que devemos tomar cuidado com o nosso coração para que ele não seja orgulhoso. Provérbios 21, verso 4. Provérbios 28, 14. Quem endurece o seu coração cairá na desgraça. E aí o Senhor diz através do profeta Ezequiel, capítulo 11, verso 19: eu tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Que nossos filhos sejam sensíveis à voz do Espírito Santo, que nossos filhos tenham experiência com Deus, que os nossos filhos conheçam e sejam estimulados a conhecer e viver pela palavra. Provérbios 6, 21 ensina a mesma verdade de Deuteronômio 6, versos 5 e 6. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É o que a palavra de Deus nos ensina, e essa deve ser a dinâmica da nossa vida dentro das nossas casas, amém? Olha só o que diz, guarda isso. Minha mãe fez isso lá quando o pastor trabalhava com criança, Brito. Eu nem era convertido ainda. E aí ele distribuiu uma folhinha de papel Chamex, lá de Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao... E eu via todo dia aquele papel. Antes de ser crente, a palavra de Deus não volta vazia. Deuteronômio 6, escuta. Ideia para você colocar lá na parede da tua casa. Uma folhazinha de papel no armário do seu filho. Olha o que diz o texto. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês cumpram na terra para a qual estão indo, para delas tomar posse. Desse modo, verso 2, é o verso 2. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e o obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Como é que Deus está ensinando? Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao... É o principal legado que temos que passar de geração após geração. Agora não se iluda. Frequentar uma igreja não significa ser automaticamente uma pessoa convertida. É por isso que o texto de Provérbios 6 nos ensina que a nossa relação com a palavra deve ser tão profunda. Amarra no pescoço. Põe ela no teu coração. Quando você andar pelo caminho, ela vai falar contigo. Quando você estiver dormindo, ela vai te proteger. E é isso mesmo que a palavra de Deus faz na minha e na sua vida. Pai, mãe, você sabe o que tem preenchido o coração dos teus filhos? Você sabe? Você sabe o que é que tem preenchido a cabecinha dele, a cabecinha dela? Irmão, não poucas vezes com dúvida. Eu tenho que tirar do YouTube. Eu tenho que deixar sem
O meu celular, o meu iPad, é raro deixar eles pegarem. Irmão, é só um clique. É só um dedinho assim, ó. Vum. Vum. É ou não é? Aí primeiro tem uma coisa engraçadinha. Depois vem o quê? Tu não sabe. Aí tu não sabe o que está no coração do teu filho. Tu não sabe o que está permeando a cabeça do teu filho, da tua filha. Não sabe. Porque acha que o tempo na EBD dá conta. Dá não, irmão. Dá não. Dá não. Dá não. Ore a Deus e diga a Ele que Ele e ela precisa ter a sua experiência com Deus. Até você ver. Sabe quando é que você pode começar a se tranquilizar um pouco? Quando você começar a identificar de forma prática o caráter de Cristo sendo formado nele e nela. E sabe como é que você vê que esse caráter sendo formado? Na sua ausência. Menino e menina que vive na verdade. E quando diz que não fez, é porque não fez mesmo. E você nunca o pegou na mentira. Aí você sabe que ele é verdadeiro. Porque ninguém engana todo mundo o tempo todo. É assim ou não é? O caráter de Cristo precisa ser formado na vida dos nossos filhos. É esse o ensinamento de Provérbios 6, 21. Mas o texto continua e nos diz o seguinte: se aplicarmos a nossa vida, Provérbios 6, 21, se vivermos pelo que nos diz esse verso 21, acontecerá também na nossa vida o que nos diz o verso 22. Quando eles andarem, a palavra de Deus irão guiar eles, mesmo na nossa ausência. Quando dormirem, estarão protegendo ele. E quando acordar, terão prazer de não sair de casa sem fazer a primeira coisa no dia: orar ao Senhor. Naturalmente. De não conseguir passar um dia sem meditar na palavra. Porque quando a nossa relação com a palavra de Deus, é que diz o verso 22 de Provérbios 6, é tão profunda, assim que eu acordo, ela fala comigo. O Espírito Santo me leva à palavra. Eu oro a palavra, eu sou ministrado pela palavra. Um instrumento que o Espírito Santo de Deus usa para ministrar a minha sua vida é a palavra de Deus. Ela nos guia, ela nos protege e ela fala conosco. Quando a palavra de Deus penetra e se estabelece no mais profundo do nosso ser, no nosso coração, em nossa consciência, em nossa alma, enfim, quando vivemos verdadeiramente por ela, ela se tornará o guia que tanto nos conduz pelo caminho seguro, como também nos guarda. E tem mais. Deuteronômio 6, versos 6 e 8 diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Escuta. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Verso 8: também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas portas. A orientação de Deuteronômio 6 é que os pais falem, ensinem e vivam pela palavra o tempo todo assentado, andando pelo caminho, ao deitar e ao se levantar. O problema é quando o pai e a mãe não faz isso na sua própria vida, porque a gente só dá o que a gente tem. Sim ou não? Sim ou não? Voltemo-nos como família para a palavra. Sabe que é a única forma de passarmos ilesos por todo esse ataque, por tudo que está acontecendo? Famílias estruturadas na presença de Deus. Famílias que vivem a palavra. Crianças que são instruídas na palavra. Agora a grande questão de tudo isso é o seguinte: o Senhor fala de uma forma ampla sobre a necessidade da palavra estar verdadeiramente em nosso coração pelo seguinte: quando ouvimos a palavra, quando sinceramente recebemos a palavra, quando ela verdadeiramente entra em nosso coração, quando ela é gravada nas tábuas do nosso coração, então o Espírito Santo de Deus usa a palavra para transformar o nosso ser. 2 Coríntios capítulo 3, verso 2 e 3 diz assim: vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração,
conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Veja que obra maravilhosa o Senhor faz em nossa vida através da palavra. Se ela foi escrita nas tábuas do nosso coração, se ela, como diz Provérbios 6:21, estiver bem junto ao coração, atada ao pescoço, ela primeiro nos transforma. Porque não tem como se expor a palavra e permanecer do mesmo jeito. Primeiro, ela nos transforma. E como lemos em Provérbios 6:22, vemos que a palavra também nos guia, nos protege, ela fala conosco, e depois de tudo isso ainda, faz com que a nossa vida seja uma carta aberta, que pode ser lida e vista por todos. Sabe do que isso fala? Autenticidade de vida, testemunho, integridade. Fiquei muito feliz, irmão. Tem uma irmã nossa aqui, que ganhou uma família, e que hoje está aqui com a gente, através, sabe de quê? De uma batida, irmão. É crente ela. É ou não é? Recebendo uma família. Aí disse para mim: você não sabe como eu cheguei aqui. Minha esposa bateu no carro de uma irmã daqui. E através da batida, ela falou de Jesus. Ela falou da igreja. Ela abençoou a vida desse casal que tem uma demanda com um filho. Ela abençoou, foi só bênção. Eles vieram para cá e disseram que daqui não sai. Uma batida, que tu desce da cruz rapidinho. Hein? Hein? Não é aquele humorista, né? Os xingamentos do crente no trânsito. Já viram? Sorri para me acabar, irmão. Incircunciso filisteu, cego de Jericó. Pense na resenha. Mas a irmã ganhou a família por causa de uma batida. Tem que estar cheio do Espírito, irmão. Saber que um carro é só um carro. Ajeita, depois vende, pega outro. Sim ou não? Não seja cupim de ferro. Não detone tudo que chegue na sua mão. Seja um excelente mordomo, amém? Mas é só um carro. É só uma coisa, é só um bem que nem trouxemos e nem iremos levar. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Irmão, escuta o que o autor aos Hebreus está dizendo. A palavra é afiada, a palavra é cortante, a palavra penetra, a palavra é aguda. Amém? Amém? Ela pega eu e você de jeito. E às vezes a gente não gosta. Se remexe na cadeira, inventa que vai tomar água, porque o negócio está meio difícil. Mas ela pega e pega mesmo, e não tem para onde. Ela age como uma espada penetrante que não para diante da pele, de carne e ossos. A palavra de Deus deixa bem claro qual é a nossa realidade. A palavra de Deus deixa bem claro se estamos em obediência ou desobediência. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é a palavra que julga os pensamentos e conhece as intenções do coração. Nada passa desapercebido pela palavra de Deus. Quem quer nessa manhã clamar a Deus pela sua graça e pela sua misericórdia, para que com a sua mão poderosa Ele guarde o nosso lar, Ele guarde a nossa casa, de posse da palavra,
declarando, é a tua palavra que diz, Senhor, e oramos ela: não geramos filhos para a perdição. Os nossos filhos, está lá em Isaías, serão ensinados do Senhor, e grande será a paz dos nossos filhos. Feche seus olhos, apresente a sua vida. Ó Deus, obrigado por essa manhã abençoada. Ó Deus, nós te louvamos por essa oportunidade. Ó Deus, em nome de Jesus, cada lar aqui representado, cada lar que forma a IBK, nós estamos na brecha aqui orando, intercedendo por cada família. Ó Deus, e de uma forma toda especial, pelas nossas crianças. Em nome de Jesus, que tenhamos o cuidado de inculcar a palavra, Deus. Em nome de Jesus, que o coraçãozinho delas seja preenchido pela tua palavra, e isso se fundamente no exemplo de pai e mãe para essas crianças, porque o ensino não é só teoria, o ensino é prática, é exemplo. Nos dá esse senso de responsabilidade, do testemunho que temos que ter, em primeiro lugar, como uma carta aberta dentro de casa, e depois, naturalmente, fora de casa, onde quer que estejamos. Que o temor do Senhor, que o conhecimento de Deus não falte na vida dos nossos filhos. A nossa casa é casa de bênção. Nós cremos e sabemos que a tua mão está estendida sobre cada uma delas. Em nome de Jesus, fique de pé.